aplauda o nome de Jesus assim, porque Ele é tão bom, a misericórdia dEle dura para todo sempre sobre as nossas vidas. Tema da festa, irmãos, Filipenses capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11, amém? Diz assim, Filipenses capítulo de número 1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos com os bispos e diáconos, graça a vós e da parte de Deus, nosso Pai, o Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto, que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós sois participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha da saudade que tenho de todos vós, em entranhável afeição de Jesus Cristo, e peço isso, que a vossa caridade abunde cada vez mais em ciência e todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros, sem escândalo, até o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. Amém? Amém. Deixa sentar em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Esse ano o Senhor colocou no meu coração tema da festa, gratidão. Tema da festa, né? Falar sobre o que o Senhor tem feito em nossa vida, sobre a boa obra, né, que Ele tem completado em cada um de nós. Se nós olharmos para trás, nós vamos ver o quanto nós crescemos, o quanto nós evoluímos espiritualmente. Eu fico tão feliz porque algumas pessoas que chegaram agora no ministério, né, já chegaram na gente falando assim: bispo, a gente já congregou em outros lugares, mas eu nunca compreendi a palavra como eu compreendi aqui nesse lugar, nessa garagem. E isso, irmãos, alegra o nosso coração, porque esse é o foco, entender a mensagem de Cristo. O foco é entender o que Jesus quer de você. O foco é entender para que Jesus te chamou. Tem pessoas que se perguntam: para que eu nasci? O que Deus quer? Qual é o plano de Deus comigo? E isso é importante, você se perguntar: o que Deus quer comigo? Porque o Senhor me escolheu no ventre da minha mãe. O que o Senhor quer de mim? Porque você não é fruto do acaso. Você não nasceu por acidente. Talvez a sua mãe até falou um dia que esqueceu de tomar uma pílula, que você foi um acidente, mas você não foi um acidente. Você foi escolhido do Senhor. Aleluia, porque aquele que Deus escolhe, irmão, ninguém pode tirar. Já vi testemunho de várias pessoas que tentaram abortar, tomaram remédio, crianças de 7 meses na barriga e não morreu. Porque todos nós temos um chamado. Todos nós somos escolhidos para Deus. Todos nós fomos chamados para fazer algo. E você tem que se perguntar: Senhor, o porquê o Senhor me escolheu? O que o Senhor quer que eu faça? Porque nós nascemos com propósito. Nenhum de nós aqui nasceu sem propósito. Nenhum. Todos nós temos um propósito, né? E aquele que começa a boa obra, ele é fiel para terminar. O Senhor, Ele fala nas nossas vidas que Deus, o Senhor, Ele fala para nós que nós não somos frutos do acaso. Eu não sei porque o Senhor está falando isso essa manhã, mas eu quero te dizer: você não nasceu para sofrer. Talvez você fale assim: Senhor, será que eu nasci para sofrer? Não, você não nasceu para sofrer. Algumas coisas acontecem por causa das nossas más escolhas na vida. Outras coisas acontecem para gerar testemunho. Porque as más escolhas, irmãos, ela vai trazer consequências sobre as nossas vidas. Tudo aquilo que você escolher para a tua vida, escolha com cautela, na direção
benção de Deus, porque tudo aquilo que você plantar, você vai colher. E às vezes a gente fala assim, mas eu estou colhendo o que eu não plantei. Mas a palavra diz que nós colhemos de gerações passadas também. Às vezes existe uma maldição hereditária. Muitas igrejas não acreditam nisso, mas eu leio a Bíblia e eu vejo o Senhor falar que a bênção, ela vai nos acompanhar de geração em geração, e também a maldição. Tanto que a nossa boca tem poder para amaldiçoar e tem poder para abençoar. Às vezes uma maldição foi lançada na sua vida quando você ainda era criança, por alguém que olhava e falava assim, aquela lá não vai valer nada, vai dar trabalho, vai puxar não sei quem. Maldição lançada. E isso é muito sério, é muito real. E às vezes uma palavra lançada de maldição sobre a nossa vida, irmão, se nós não estivermos revestidos de oração, não estivermos revestidos de Deus, a gente carrega essa maldição que pessoas lançam na nossa vida, para vocês verem o quanto a palavra ela tem poder. E às vezes a gente está colhendo coisas, não foi porque nem a gente plantou, mas que alguém plantou na nossa vida. Talvez a gente está colhendo alguma coisa da nossa geração que foi plantada, ou de uma palavra que foi lançada sobre a nossa vida, sobre a nossa família. E é por isso que é importante você buscar a Deus e abençoar os teus filhos todos os dias. A palavra do Senhor nos diz que se nós cremos, nós podemos fazer coisas maiores do que até o próprio Senhor Jesus fez. É Ele quem fala isso. Então nós temos que crer, nós temos que confiar e nós temos que buscar. Aqui nessa palavra, Paulo diz que aquele que começou a boa obra terminará. Ele está afirmando que existe uma obra que Deus iniciou. Deus iniciou uma obra na tua vida. A obra já foi iniciada a partir do momento que você aceitou Jesus. E a cada dia o Senhor vai continuar essa obra. Nós somos o quê? Nós somos o templo e estamos em construção todos os dias. O crente ele é construído todos os dias, porque todos os dias nós erramos, todos os dias nós falhamos. Então nós somos uma obra em que o Senhor ele vai continuar todos os dias, ele vai aperfeiçoar. É como essa igreja, ainda falta muita coisa para ser completa. E quando ela ficar completa, nós ainda vamos ficar caçando coisa para fazer. Tem que melhorar, tem que melhorar. E assim somos nós somos a obra que o Senhor começou. E Ele vai aperfeiçoar. Então não fica triste quando você errar, meu irmão, sacode a poeira, levanta e vem para a igreja. Você aceitou Jesus um dia, não significa que você nunca mais vai errar na sua vida. Não é isso. É você buscar o temor e a presença de Deus para que você continue sendo reconstruído. Nós precisamos ser reconstruídos todos os dias, porque nós somos a obra do Senhor. E essa obra ela precisa ser completa até a volta de Jesus. Aleluia. Talvez você olhe para a sua vida e veja algumas coisas inacabadas, mas eu quero te dizer algo, não é o fim, é apenas o começo de uma grande obra. É apenas o começo. Talvez você tenha alguns sonhos que ainda não aconteceram. Talvez você tenha algumas portas que ainda não se abriram. Talvez tenha áreas da sua vida que precisa ser transformada. Talvez tenha algumas promessas que Deus te fez que ainda não se cumpriram. Eu quero te dizer algo. Calma, você está em construção. Você está em obras. O Senhor está trabalhando na sua vida. Viva um dia de cada vez. Faça tudo o que você puder fazer, tudo que tiver ao seu alcance. E aquilo que você disser assim, Senhor, eu não consigo. Essa é a melhor parte. Porque quando você não conseguir, Jesus entra em ação e fala: vai firme, minha filha, segura na minha mão que eu vou continuar a obra. Aquilo que você não conseguir, eu vou lutar por ti e eu vou continuar. Mas faça tudo aquilo que você puder. Coloca a mão no arado, trabalha para Jesus, faz a obra. O Senhor nos chamou para isso mesmo. Onde estava todo mundo cansado, as irmãs fazendo bolo até de madrugada, eu cozinhando, fazendo galinhada de madrugada. Chegou na hora do culto, eu ainda não tinha terminado. Mas essa é a boa obra, irmão. Depois de tudo que passou, nós não ficamos orgulhosos, gratos e falando: deu tudo certo, glória a Deus. Porque essa é a nossa recompensa. É a alegria
de ver a obra do Senhor fluir, de ver que nós trabalhamos. Eu não consigo entender uma pessoa que fala: eu só quero ficar no banco, eu não quero fazer nada. Não consigo entender, irmão. Eu não consigo entender. Talvez a pessoa foi muito machucada, né, em algum lugar, que ela se traumatizou, não quer fazer mais nada. Mas eu quero te dizer para você abrir o teu coração. Eu sinto a presença dele aqui nessa manhã. A Bíblia diz que se tiver 2 ou 3 reunidos, ele está presente. Isso é a Bíblia que diz, não é profecia que eu estou liberando aqui não. Isso é palavra, isso é promessa. Ele diz que se tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele se faz presente. Nós temos aqui mais de 2 e mais de 3. Então Jesus, ele está aqui nessa manhã, porque a Bíblia diz que se nós nos reunirmos no nome dele, ele vai estar presente. Então ele está, eu creio que Jesus está sentado ali naquela cadeira, e ele está assistindo esse culto, está sondando os corações, e ele está dizendo: se alguém abrir o coração nessa manhã, vai ser renovado. Se alguém abrir o coração nessa manhã e derramar no meu altar, vai ser restaurado, vai ser curado, vai ser batizado, vai ser liberto. Aleluia. Porque Jesus só precisa de um coração quebrantado. Jesus só precisa de um coração quebrantado, de um coração adorador nessa manhã. Aleluia, Jesus. Às vezes aquilo que você chama de demora, às vezes você está dizendo assim: está demorando não, meu irmão. É o processo que você tem que passar. É necessário nós passarmos por alguns processos, porque isso faz parte da boa obra que o Senhor tem para fazer. Isso faz parte da boa obra que o Senhor tem para completar em nossa vida. Então nunca diga: Senhor, está demorando não. Deus está caprichando. Ele está caprichando na sua bênção, Ele está caprichando na sua vitória, Ele está caprichando na sua transformação. Então o Senhor, Ele não demora, irmão, Ele aperfeiçoa a obra. O Senhor, Ele não demora, Ele não tarda, Ele não falha, porque tudo que Ele faz é perfeito, é agradável. Aleluia. E eu acho tão lindo nessa manhã que Jesus diz assim: olha, fala para a minha igreja que elas estão em construção. Assim como vocês começaram essa obra aqui, entre tijolos, eu comecei a boa obra na vida de cada um, e eles estão em construção, e alguns estão em reconstrução, porque muitos caíram, muitas paredes já se caíram, muitos de nós já caímos, mas o importante é a gente se levantar, e quem caiu e se levantou está em reconstrução, e glória a Deus, aleluia, que nós temos um Deus que crê na reconstrução, aleluia, porque muitos olham para nós e dizem: não tem mais jeito, acabou. Mas o Senhor está dizendo: eu quero reconstruir, eu quero terminar a boa obra que um dia eu comecei. Mas a boa obra só é completa, igreja, quando você dá lugar, quando você abre o coração. Tem gente que diz assim: eu queria ser firme na igreja, eu não consigo. Consegue, meu irmão, dá o primeiro passo. Bispo, mas eu tenho vício, vem com o vício. Mas eu não tenho roupa de crente, vem sem roupa de crente mesmo. Vem do jeito que tu estás, mas vem com o coração aberto para transformação. Vem com o coração aberto para ser reconstruído. Vem com o coração aberto para ser transformado e restaurado. Jesus, Ele não se importa com a maneira que você vai chegar no ambiente. Ele se importa com o jeito que você vai continuar no ambiente. Porque se Jesus, se o Espírito Santo não transformar a sua vida, isso é porque você não deu lugar, meu irmão. Quem olha para mim hoje e me vê pastora, e me vê crente há 20 anos atrás, quando eu me converti, eu vou falar isso aqui para os novos convertidos. Quando eu me converti, eu tinha muitas amigas, eu era de banda de forró, eu era tudo quanto é banda que vocês pensarem, eu já participei. Eu dançava na pecuária, eu dançava em grupos ali na pecuária, irmão, para quem não sabe. A irmã Gilda me conhecia na minha época da minha adolescência. Teve uma vez que nós veio todo mundo da pecuária, até tirei minha bota, nós veio todo mundo de madrugada, ali da pecuária. E quando eu me converti, quando tinha uma festa, o povo falava assim: Daiane vai vir. Se ela não vier, não tem graça não.
mostrando aquilo que Deus guardou para mim e para o meu esposo um dia. Eu andava nua na rua, mostrando meu corpo, com músicas depravadas. Você acha que Jesus se agrada disso? Da gente andar nu na rua, ouvir músicas depravadas? Não, Jesus não se agrada. Mas esse era o ambiente que eu vivia. Morei ali na vila muitos anos, todo mundo me conhece. Para quem não sabe, o meu pai é Joaquim Colado. Não sei se vocês conhecem aí. Então, por isso, as pessoas falam assim: ah, essa daí vai ser igual o pai, filho de peixe, peixe não é. Mas eu sempre tive uma mãe que me ensinou bons costumes, boa educação. Eu sempre tive uma mãe que foi minha mãe e meu pai. Que aquilo que meu pai não fez, ela não deixou faltar. A gente vivia aquela vida porque era aquilo que a gente conhecia, né, mãe? A gente não conhecia Jesus. A gente vivia aquilo porque a gente só conhecia aquilo. E aí quando eu me converti, minhas amigas falaram: não, você não. Eu falava: por que eu não? Porque você não tem jeito. Tem, eu tenho jeito. E elas riram na minha cara e falaram assim: quero ver até quando você vai dar uma de crente. Acho que até hoje elas estão de boca aberta. Porque desde o momento que eu levantei a minha mão para aceitar Jesus, eu estou firme até hoje. Foi fácil? Não foi não. Não foi fácil. O diabo colocou muito prato na minha caminhada. O diabo me fez muitas propostas. Mas sabe qual a diferença de eu dizer que sou fraca, de eu querer ser fraco ou eu querer ser forte? É a escolha que eu e você fazemos. Porque o poder de escolha é seu. Você pode ficar chorando engano e dizendo: ah, eu sou fraca, eu não dou conta. Meu irmão, quando a gente quer, a gente consegue. Porque a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu me converti com 17 anos de idade. Com 18 anos de idade, eu já era professora da salinha das crianças, fui capacitada. Fiz curso, cuidei das crianças, cuidei de mocidade, regi coral de irmãs. E eu buscava, sabe qual é o segredo? Aí você pode perguntar assim: bispa, qual é o segredo de você estar firme há 20 anos, nunca ter caído, nunca ter desistido? O segredo é se apaixonar por Jesus todos os dias. O segredo é você ler, você tem que conhecer Jesus, meu irmão. Se você não ler a Bíblia, se você não conhecer Jesus, você nunca vai se apaixonar por Ele. Se você nunca conhecer Jesus, você nunca vai se apaixonar por Ele. A gente assistiu um filme aqui, A Paixão de Cristo. Pelo filme que nós assistimos, vocês podem ver o que Jesus fez por amor a nós. Nunca vai ter um homem que vai nos amar mais do que Jesus Cristo. Nunca vai ter ninguém que vai nos amar mais do que Jesus Cristo. Então, por aquele filme que nós assistimos, que diz A Paixão de Cristo. Porque por aquele filme, se você não conseguir se apaixonar por Cristo, meu irmão, eu não sei. Acho que seu coração já virou pedra, vai ter que orar muito para voltar a ser carne. Mas o segredo é esse: é conhecer Jesus, é ler as Escrituras, é ler a palavra e conhecer a Ele e se apaixonar por Ele todos os dias. O Senhor começou a boa obra em você e Ele não quer fazer qualquer obra. Escute isso aqui: Jesus não quer você uma obra inacabada. Jesus não quer você uma obra incompleta. Ele quer completar a boa obra sobre a tua vida. Então deixa Ele completar. Não desista, não desanime, não pare. Errou, tropeçou, caiu, levanta, sacode a poeira e volta. Volta no outro dia. Porque o que Satanás mais vai tentar é te derrubar. Vai usar pessoas para te entristecer, vai usar pessoas para poder falar algo que vai entristecer o seu coração, às vezes até dentro da igreja. Isso acontece. Mas nós temos que estar firmes na palavra, firmes em Cristo Jesus. Porque Deus começou algo, Deus não vai começar algo em você para abandonar no meio do caminho, não. Às vezes nós é que abandonamos a obra de Deus, a obra que Ele está fazendo na nossa vida. Não é Jesus quem nos abandona. Ah, Jesus, o Senhor me abandonou. Não, Ele está fazendo a obra. Vai depender de você deixar que Ele dê continuidade. Talvez algumas pessoas tenham começado alguns projetos com você e desistiu no meio do caminho. Já viu aquele negócio? Vamos para a igreja, vamos. Você arranja um companheiro para vir, no meio do caminho ele para. Você não pode parar, você continua, meu irmão. A salvação ela é individual. É igual quando a gente vai para a academia de parceiro. A parceira para e tu para também. Não vou também não. Com Jesus é diferente. Talvez alguém tenha dito algo para você, tipo, você não vai conseguir, para que isso, larga isso. Talvez alguém tenha pensado aqui nessa manhã em desistir. Talvez alguém tenha dito assim: Senhor, está tão difícil. É difícil mesmo, irmão.
É difícil mesmo, vai ser difícil sem Jesus, vai ser difícil com Jesus, mas passar com Jesus é bem melhor. Nesse mundo não tem facilidade, não tem nada fácil aqui, irmão, nada, mas passar com Jesus é melhor. Deus não trabalha como os homens trabalham, Deus ele trabalha diferente, porque eu era uma pessoa muito ansiosa, que tudo pra mim tinha que ser agora, se não for agora eu não quero, se não for agora não dá, tudo tinha que ser no meu tempo, na minha hora, do meu jeito, e o Espírito Santo me reformando, fazendo, calma aí, que não é desse jeito, vamos devagarzinho. Por quê? Porque uma construção que é feita nas pressas, ela não tem alicerce, ela cai. Uma construção que é feita de qualquer maneira, qualquer coisinha ela vai cair, vai ser destruída. E é por isso que o Espírito Santo ele trabalha assim, ó, devagar, com calma, com paciência, para que você seja uma obra estruturada. O homem pode te abandonar, o homem pode te esquecer, pode mudar de ideia, te deixar sozinho, mas Deus permanece fiel. Deus permanece fiel. Essa palavra que eu trouxe nessa manhã é para alguém que se encontra cansado, desanimado. Talvez você está olhando para a sua vida e está dizendo: Deus, quando é que isso vai terminar? Talvez você fale assim: Deus, quando que essa prova vai acabar? Em vez de perguntar para Deus quando a prova vai acabar, fala assim: Senhor, segura na minha mão, me fortalece, porque eu não quero parar. Haja o que houver, venha o que vier, eu estarei contigo, Jesus. Porque cantar louvores não é dizer: haja o que houver, venha o que vier. É fácil, eu quero ver na hora que estiver na situação. Se haja o que houver, venha o que vier, você vai estar firme com Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Os profetas, o povo hebreu passou por muita luta. Eu sou apaixonada pela história do apóstolo Paulo. Meu Deus, como aquele homem sofreu. Perseguidor de cristão, matador de cristão. Por isso que quando você vê uma pessoa assim, você olha: aquele ali não, é bêbado, é drogado, está no fundo do poço, aquele ali não consegue sair. Paulo era um matador de cristão, irmão. E Jesus resgatou. E Jesus fez dele o maior missionário que houve. E Paulo fundou várias igrejas. E essa passagem que nós estamos lendo é uma das cartas de Paulo ao povo de Filipos. Então, para Deus todo mundo tem jeito, basta querer. Basta dizer: Deus, eu estou cansado dessa vida, eu quero viver uma nova vida. E Jesus falou: agora você quer, agora eu vou trabalhar. Porque enquanto você não quiser, meu irmão, Deus não vai fazer, Deus não é irracional. Deus ele quer que nós sirvamos a Ele por amor. Ele quer que você se achegue a Ele, que você chame por Ele. Ele quer que você chame, clame pela presença dEle. Deus está dizendo: filho, eu ainda não terminei a obra. Essa obra ela vai continuar até o dia da volta de Jesus Cristo. José passou pelo poço antes de chegar no palácio. Isso aqui é só para edificar a tua fé, para tu achar que é só você que está na prova, porque tem gente que acha que é só ele que está na prova. Meu irmão, todo mundo tem uma prova. Eu já passei por prova financeira, eu já passei por prova no casamento, relacionamento, eu já passei por dificuldade familiar, eu já passei por tudo que vocês pensaram. Mas eu parei? Não. Por quê? Porque eu decidi não parar. A diferença está em quem decide, pastora Maria. A diferença está na decisão. Porque fácil não é e nunca vai ser. A igreja apostólica não é uma igreja que vai te enganar e vai te chamar de lindinho de Jesus, queridinho de Jesus, florzinha de Jesus, não. A igreja apostólica vai te chamar de soldado. Levanta, pega a armadura.
igreja apostólica é amor. Porque Cristo nos ensinou a amar. Quando aquela prostituta estava prestes a ser apedrejada no meio da praça, todo mundo pronto para matar ela com a pedra, Jesus chegou e fez o quê? Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Jesus poderia seguir a lei e falar: eu não posso ir contra a lei, pode matar. Mas foi por isso que Jesus veio, irmão, porque a lei, ela é cruel. Os fariseus, eles são cruéis. Os religiosos, eles são cruéis. Eles matam. Mas Jesus, ele dá vida. E vida com abundância. Jesus, ele dá restauração. Jesus, ele não veio para derrubar, ele veio para levantar aquele que caiu. E a igreja apostólica também veio para levantar aqueles que estão fracos. Ai, acho que eu não vou para o culto hoje não, irmã Jéssica. Vamos, em nome de Jesus. Pega o soldado, pega na mão dele e raça ele, aleluia, para o quartel. Porque quando a gente está fraco, irmão, a gente tem que buscar revestimento. E nós temos que ser uma igreja assim, que dá as mãos. Eu não aceito, irmão. Irmão falando mal de outro irmão, irmão querendo derrubar outro irmão, isso aqui não. Aqui é lugar de amor, que é lugar de você evangelizar. Se a pessoa falar: mas eu tô, irmã Joyce, hoje eu não vou. Vamos, irmã, vamos. Vai do jeito que você tá. Eu já teve pessoas que falam assim: pastor, pessoas ficam na porta da igreja e eu ir lá, entra, irmão, em nome de Jesus. Não, eu bebi, eu tô drogado. Irmão, entra. Aqui é para você mesmo. Esse lugar aqui é para você. Porque isso aqui, irmão, é para quem precisa ser liberto. Nós precisamos ser libertos todos os dias. Tem pessoas lá fora precisando ser libertas. Eu já vi igrejas expulsar mendigo de dentro da igreja. Eu já vi obreiro expulsar mendigo de dentro da igreja. Eu já vi obreiro expulsar bêbado de dentro da igreja. Aqui não. Aqui não, expulsar não. Aqui é o lugar deles. Aqui é o lugar que eles têm que entrar, sim, e sair restaurado. Aleluia. Davi passou pelo campo. Davi foi pastor de ovelhas antes dele chegar no trono. Moisés passou pelo deserto antes de voltar para o Egito com glória. Aleluia. E o nosso Jesus passou pela cruz antes da ressurreição. E um dia eu estou dentro da igreja e eu falei: Jesus, eu não aguento mais essa luta, eu não aguento mais essa prova, eu vou parar, eu vou desistir. Senhor, estão se levantando contra mim. E o Espírito Santo, Jesus falou comigo: está querendo ser melhor do que eu, Para que mais caluniado do que eu fui, chicoteado, cuspido, maltratado. Falaram até que eu era usado pelo demônio, porque falaram que Jesus fazia obra por Beelzebul. Então quando alguém fala assim: irmã Joyce, esse negócio aí de sua vida é o diabo, você fala: meu irmão, glória a Deus, aleluia, que estão me comparando com Jesus, porque Jesus também foi comparado a isso. Disseram que era Satanás que usava Jesus. Então, irmão, não fica preocupado, não fica, irmão, eu aprendi isso na minha caminhada. A gente se preocupa demais com o que os outros falam a nosso respeito. A gente às vezes deixa se entristecer por uma palavra mal falada para nós. Irmão, deixa entrar no ouvido e sair no outro. Aquilo que não te edifica, joga fora. É isso que faz você ser firme em Cristo. É você guardar no seu coração apenas aquilo que te edifica. Aí a irmã se levantou contra mim, eu não olho na cara da irmã. Calma aí. Eu não dou mais parte do Senhor para a irmã. Calma aí. A Bíblia diz que a nossa luta é contra as hostes da maldade. Quando alguém se levantar contra você, faça como Jesus fez na cruz: Senhor, perdoa, porque ele não sabe o que faz. É o diabo, irmão, usando a pessoa, às vezes até gente da nossa própria casa, para nos entristecer, para falar algo. Infelizmente, tem pessoas que dão lugar para o inimigo e falam coisas que não devem, que machucam, magoam o nosso coração. Mas não fique com raiva da pessoa. Diga: Senhor, dê sabedoria para essa pessoa, dá visão espiritual, Senhor, porque ela não sabe o que fala. Ela não sabe o que fala, porque o diabo, ele usa, irmão. O processo não anula o propósito de Deus nas nossas vidas. O deserto não anulou o chamado de Moisés. O poço não anulou o sonho de José. O processo não
possa ficar firme no propósito, que você possa ficar firme no foco. Qual é o nosso foco? Jesus. Qual é o nosso alvo? Jesus. Senta aqui, ó, não olha nem para a direita nem para a esquerda, olha para o alvo, que é Jesus. Porque se você começar a olhar o defeito do irmão A, do irmão B, você vai afundar. Porque não tem ninguém perfeito aqui. Cada um de nós tem um defeito. Então não olha para A nem para B, olha para o alvo, olha para Jesus, olha para a palavra, porque é isso que vai te dar salvação. Amém? Vamos entender essa palavra nessa manhã. Glória a Deus, aleluia.